Olá, alunos do Colégio Sinodal Portão, aqui é o professor Mauro. Vamos fazer a terceira etapa do jogo do Pac-Man. Hoje vamos dar ação ao nosso ator, que é o Pac-Man, que vai abrindo, fechando a boca, movimentando nas 4 direções do labirinto, capturando os objetos, os 90 objetos, e a cada captura somando um ponto, até que totalize os 90 objetos capturados e ele conclua o jogo. Certo? Vai ficar para a quarta etapa, escutem bem, todas as programações dos 3 fantasminhas. Senão ficaria muito conteúdo para a programação do Pac-Man e do fantasma numa mesma semana, numa mesma aula. Levando em conta que a gente tem um período semanal, 1 hora a aula. Tá? Então hoje, a programação do Pac-Man, que já é bem extensa. Vamos lá, primeira etapa dele. O jogo do Pac-Man agora, ele vai ter o evento, que é quando a bandeirinha for acionada. Eu vou dar uma opção de aparência para que mostre o nosso ator, o Pac-Man. Então ele vai mostrar. Em seguida, apontar para a direção menos 90. Então eu vou na opção ainda também da aparência, melhor, movimento, e vamos apontar na direção. Aponte para a direção. Por que menos 90? Olhem só, cliquei dentro e vocês enxergam ó, os ângulos, e eu vou querer posição menos 90. Porque ele vai sair deste canto aqui, pessoal, já em movimento. Já sai apontando para essa direção e ele já vem, se a gente não fizer nada, ele já vem até o final da linha em movimento, certo? Vá para, ele tem uma posição, ó, eu já havia definido essa posição, vá para 214, 168, ok? Por quê? Ele vem até esse cantinho aqui, sem parar, certo? No meu exemplo é este. Descubram o final da linha na outra extremidade. Ele sai de uma extremidade, vai até a outra. Eu não preciso fazer nenhum movimento na seta para cima, para baixo, esquerda, direita. Ele já vai para lá, já inicia o jogo em movimento. Tá? Mude os pontos para 0. Então a gente vai na variável que foi criada na segunda etapa. Mude a variável para pontos, que é a nossa variável, para 0. Cada jogo inicia com a pontuação em 0. E aí vem um grupo com um controle maior, que é o controle do sempre então, né? Sempre, e dentro do sempre, a gente vai ter um se então. Olha lá, sempre vai acontecer. E aí algo que a gente não usou ainda, os operadores ou. Eu tenho 4 teclas que vão ficar movimentadas. Seta para cima, seta para baixo. Então, olhem como eu estou fazendo. Eu vou criar, ó, vou colocando dentro, criou 4. Foi uma entrando dentro da outra, mas desde que deem 4 opções para as 4 teclas. Seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita. Como eu vou preencher dentro? Eu vou nos sensores e vou preencher agora. Se a tecla, espaço, opa, coloquei errado. Ctrl Z, deixa eu retornar. Se a tecla, bem encaixadinho dentro, ó. Se a tecla tal for pressionada. Se a tecla tal for pressionada. De novo errei. Vamos lá, professor Mauro. Tem que melhorar essa mira. Aqui. Tá? Vamos de novo. Se a tecla... Aí. Agora sim. Tá? Então, vamos lá. As 4 opções... O meu zoom vai ter que ser diminuído na tela aqui para mim visualizar, para que vocês entendam que eu coloquei todos. Notem, tá todos com tecla para espaço, mas não é espaço. Eu vou começar a definir agora. Seta para cima, seta para baixo, seta para direita e seta para esquerda. Certo? Então diminuo o zoom para enxergar e na última para a esquerda. Defini as 4, aumentei o zoom. Bom, se todas elas forem pressionadas, o que deve ocorrer com o nosso ator do Pac-Man? Ele deve trocar de fantasia. Então eu vou em aparência e vou colocar próxima fantasia. Eu quero que sempre, se for tocado essas teclas, ele mude de fantasia e tenha um pequeno intervalo. Então no controle vai ter um espere, né? Ele não ficar trocando tão simultaneamente a ponto da gente não ver. Então eu boto um espere mínimo de 0.1, certo? Então, essa é uma primeira programação que o nosso Pac-Man vai fazer. Então, alunos, o segundo bloco de programação dentro do ator Pac-Man, certo? Então, novamente, o evento.
Quando a bandeirinha verde for acionada, então eu vou trazer mais para baixo, vou mover a barra de rolagem para dar destaque aqui ao segundo bloco, certo? Bandeirinha verde for clicada, sempre. Então nós vamos no controle e vamos colocar um sempre, que é um looping na programação. E aí a gente vai ter uma opção C, 2 bloquinhos de C, então. Tá? Então o C então, mais um C então embaixo. Lembrem, o C então fica, 2 grupos de C então ficam dentro do bloco maior do sempre. Isso é muito importante vocês organizarem. Agora, se, vamos nos operadores, eu vou criar uma opção maior que, olhem só, maior que a um determinado valor e uma opção menor que um determinado valor. E agora nós vamos usar os sensores. Tá? Se a posição, então vamos olhar se está aqui ou se está nos movimentos, só para confirmar. Está nos movimentos. Então, se a posição, vamos ver, isso aí. Se a posição X, então eu arrasto. Se a posição X e embaixo também se a posição X for maior que 230, e aqui se for menor que 230. Por que esses valores? Vocês vão perceber, pessoal, que na janela do labirinto existe 2 espaços que saem de dentro do palco. Então ele sai de um lugar e atravessa e surge no outro lado. Então vocês vão olhar agora no exemplo. Tá? Então o que acontece se essas posições forem atingidas? Né? Então nós vamos ter um vá para uma determinada posição. Se ele ultrapassou aquele local, aquele limite, ele vai para uma outra posição. Ó. Vá para, e aí eu vou determinar que ele saindo, se a posição X for maior que 230, ele vai para a posição X menos 230 e Y 16. Ele sai de um canto da tela e apresenta-se no outro canto da tela. E exatamente a outra opção quando ele estiver no outro lado, certo? Então eu torno possível as 2 opções, certo? Saindo na esquerda e surgindo na direita. E assim sucessivamente, olhem só. Tá? Esse é o segundo bloco. Aonde eu tenho isso, pessoal? Aqui, ó, nesse local do labirinto, vocês notem que ele está aberto. Então, se o Pac-Man vem aqui, ele sai e ele não desaparece, ele surge neste lado. Da mesma forma, se ele estiver andando aqui e sair, ele sai do outro lado. Então, eu estou mostrando aqui no labirinto, bem no meio do labirinto, onde tem um espaço, onde ele tem um espaço vazio, onde ele pode atravessar na tela. Então, terceiro bloco de programação, alunos. Também a gente vai iniciar no Pac-Man com o controle, com o evento de quando a bandeirinha for clicada, o módulo do sempre que está no controle, tá? Então é um sempre. E dentro do sempre a gente vai ter sempre a função de espere 0,2 segundos, certo? 0,2 e troque de fantasia. Então, mesmo que ele esteja parado, sem movimentar a seta para cima, seta para baixo, seta para a esquerda, seta para a direita, ele vai trocar de fantasia, certo? Ele vai ficar fazendo a troca de fantasia. Então, anteriormente, no primeiro bloco, a gente deu as opções de ele ficar trocando de fantasia quando há mudança nas 4 setas, nas 4 direções. Mas se ele não estiver fazendo nenhuma opção de sensor de toque do teclado, da utilização das direções, ele mesmo assim vai trocar de fantasia. Então, alunos, o quarto bloco de programação inicia então 4 blocos separados, todos quando a bandeirinha verde for clicada, é o start, é o início. Então notem que eu estou fazendo separados 4 blocos e todos dentro do ator do Pac-Man.
tá? Então, a gente coloca o controle do sempre. E no controle do sempre, eu vou ter 7 opções de se então. Então, eu pego o se então e vou fazer 7. 1, embaixo, 2, 3, e assim eu vou indo, move a barra de rolagem, 4, 5, 6 e 7. E agora, todos dentro do sempre. É muito importante vocês acomodarem de uma forma correta, porque senão dá problema. Então, preenchendo agora os blocos do C, que são 7 blocos, né? Eu vou usar o operador, e no operador eu vou usar o OU. Então, aqui dentro eu vou colocar alguns sensores, 2 sensores, que é a questão da cor. Se a cor tal, se a cor tal, preencho um espaço, e depois novamente o mesmo bloco de sensor no outro espaço do operador. Então, se a cor, e agora eu vou dizer, se a cor, vou capturar, se a cor da boca, ali ó, na frente da boca do nosso Pac-Man, tem uma bolinha vermelha. Se essa estiver tocando, que é o vermelho, se estiver tocando no preto, que é o fundo, então eu venho na segunda cor, capturo com o conta-gotas e me direciono para o fundo preto. Se estiver tocando no preto, ou se a cor vermelha novamente, sempre capturando, não escolhendo lá dentro, capturando com o conta-gotas, se aquela cor vermelha, equivalente ao vermelho da bolinha que tem na boca do Pac-Man, estiver tocando no verde. Por que o verde? O verde é os objetos que ele vai encostar. Ou ele anda encostando no fundo preto, ou ele anda encostando nos objetos verdes. Se isso, as duas opções estiverem ocorrendo, uma ou outra, ele vai mover 3 passos. Então, este é a primeira opção do C. Se a cor vermelha estiver tocando na cor preta, ou se a cor vermelha estiver tocando na verde, certo? Então, deixa eu arrumar isso aqui direitinho. Se estiver tocando no verde, aqui, certo? Se isso ocorrer, mova os 3 passos. Daí o próximo bloco de C. Aí eu tenho se a tecla, né? Então, outro sensor. Se a tecla estiver pressionada, então eu vou botar aqui, que é o seta para baixo, seta para cima, para a esquerda e para a direita. São 4 que eu já vou deixar dentro dos próximos 4. Ok, gente? Tá? Bom, aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter seta para baixo, seta para cima, seta para a esquerda e para a direita. Esquerda e direita. As 4 direções, certo? O que vai acontecer? Se isso ocorrer, se a tecla seta para baixo for pressionada, então aponte para a direção 180. Então, o movimento aponte para a direção, eu boto aqui o aponte para a direção, aponte para a direção, depois vamos só mudar os valores, mas o comando é o mesmo. Aponte para a direção, aqui eu coloquei errado, ó, embaixo. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Se aponte para a direção, aqui. E aí vamos vendo, né? O seta para baixo é 180. Então, eu clico aqui dentro e vou preencher o valor do 180. Só um pouquinho aqui. E aí sim. Seta para baixo, o valor 180. Eu posso digitar ou escolher nos ângulos. 180, seta para baixo. Seta para cima é o valor 0. Seta para esquerda, então é o valor menos 90. Posso só aqui colocar um negativo. E o último é valor 90, seta da direita. Ok?